Né? Bom dia, Cristina, linda. Bom dia, pessoal. Bom dia, Dulce. 9h30 da manhã. Olha que lindo. Não, maravilha. Pois é, a gente podia começar às 7h30 amanhã. Ah, eu topo. Você topa? Pleno feriado? Ah, amanhã é feriado. Não vai dar. Para de graça, Dulce. Vamos fazer 7h30 amanhã? O que você acha? Amanhã é feriado, Cristina. Amanhã é feriado, tem que ser um pouquinho mais tarde. Vou botar o bacalhau para. Para te salgar? É. Bom, Entendi. brincadeira, gente. Brincadeiras à parte. Deixa eu acender a luz aqui que tá escuro. Peraí. Posso começando? Melhorou? Pode? Então vamos lá. 7 sintomas que demonstram medo à crítica. Esse medo é quase tão universal quanto o medo da pobreza e seus efeitos fatais à realização pessoal, principalmente porque destrói a iniciativa e desencoraja o uso da imaginação. Os sintomas principais são acanhamento, geralmente expresso por nervosismo, timidez na conversação e em conhecer estranhos, movimentos desajeitados das mãos e membros, olhares desviados. 2. Falta de equilíbrio, expressa por falta de controle na voz, nervosismo na presença dos outros, má postura do corpo, péssima memória. 3. Personalidade fraca, falta de firmeza nas decisões, de encanto pessoal e capacidade de exprimir opiniões com firmeza. Hábito de desviar-se dos assuntos em vez de encará-los. Concordância com os outros, sem antes examinar-lhes as opiniões com cuidado. 4. Complexo de inferioridade. Hábito de expressar autoaprovação oralmente ou por ações como meio de disfarçar o sentimento de inferioridade. Usar palavras grandiloquentes para impressionar os outros, muitas vezes sem conhecer o verdadeiro significado, né? Imitar outros na maneira de vestir, falar e nos modos, jactando-se de realizações imaginárias. Isso dá, por vezes, a aparência superficial de sentimento de superioridade. 5. Extravagância. Hábito de tentar emparelhar com Silvas. Com Silva, é isso? Gastando além das possibilidades. 6. Falta de iniciativa, fracasso em aproveitar oportunidades de progredir, medo de expressar opiniões, falta de confiança nas próprias ideias, dando respostas evasivas às perguntas formuladas por superiores, hesitarão nas maneiras e no falar, falsidade nas palavras e efeitos. 7. Falta de ambição. Lassidão mental e física, falta de autoafirmação, lentidão em chegar às decisões, facilidade em ser influenciado, hábito de criticar os outros nas costas e elogiá-los na frente, hábito de aceitar a derrota sem protesto ou fugir a um empreendimento se encontrar oposição, suspeita e motivada dos outros, falta de tato nas maneiras e no falar, má vontade em aceitar a culpa dos erros. Vai. Quer comentar alguma coisa? Quero. Bom Nossa, dia, eu achei que cedo você não ia comentar nada, capaz, né? É ruim um negócio desse aqui. Falei, vai ser cedo, ela vai estar meio sonada, a gente vai ler mais, né? Imagina, gente. É só ilusão. Olha só, você não pode falar muito não, porque só ontem que você falou pouco. Só ontem que você estava meio borocochô, sei lá o que aconteceu. Mas na maioria dos dias você fala bastante também. Vamos lá.
Gente, esse negócio aqui, acanhamento, é também chamado de vergonha, sabe como é que é? Esse Oh, negócio e pode ser confundido com a timidez também, ou você acha que é diferente? O é a acanhamento é mesma diferente? coisa. É Não, a é a mesma mesma coisa. coisa. Timidez é Tá. um jeito bonitinho de falar, sabe? Para as pessoas acharem que tem alguma vantagem nisso, alguma qualidade nisso. E, na verdade, não tem nenhuma. Porque a gente sabe o quanto isso vibra, né? Na escala lá das emoções, lá do David Hawkins, gente, a vergonha vibra em 20 Hz. É a emoção mais densa, é pior do que a culpa. Olha que merda. É uma meleca, sabe? É uma bola de ferro que a gente amarra no pé. Para a gente não avançar, para a gente não seguir, para a gente não se desenvolver, para a gente não melhorar, evoluir. Vamos nos livrar disso. E, ó, vou ensinar uma técnica aqui de graça, hein? Se liga no movimento. É TFT. Pensa na vergonha que você tá. Qual que é a vergonha que você tem? É de falar em público? É de abrir o vídeo? O que você tem vergonha? Pensa nessa vergonha e bate aqui, ó, abaixo do nariz com os 3 dedos. Se você tiver a unha muito grande, bate com essa partezinha aqui, ó. Por quê? Porque não pode ser uma batidinha muito de levinha, tem que ser uma batidinha média, entendeu? Olha lá, a Cristina acabando com as vergonhas dela, ó. Mas, além disso, esse ponto aqui aumenta a autoestima. Então, pensa na vergonha que você quer destruir e bate aqui, ó. Vai batendo, vai batendo, vai batendo e depois bate aqui na clavícula. Ó, presta atenção, não é bem na clavícula, é um dedinho abaixo da clavícula, tá? Porque a clavícula tá aqui, é um ossinho, certo? Então, você coloca aqui, ó, aqui é o oco da garganta, esse buraquinho, né? Cadê o oco? Aqui. Então, é meio aqui, ó, meio do lado, um dedinho para baixo, tá? A gente fala clavícula porque é a nossa referência, mas é bem aqui, assim. Vamos destruir esse negócio? Cristina, você tá muda, amor. Então, vamos destruir isso, vamos destruir. É uma energia densa, é uma energia pesada que te segura pelo pé, que não te deixa seguir em frente. Bora destruir essa meleca aí. Vou seguir, tá? Ó, só falar uma última coisa. Falta de ambição. Tem gente que acha que mal entende, mal aplica essa palavra ambição. Ambição é boa. A gente tem que ter ambição na vida. Você não pode ter ganância. Ganância é aquele negócio que você sai tratorando as pessoas, sai passando por cima das pessoas para conseguir o que quer. Mas você ter ambição é você querer coisas melhores na vida. E você tem o direito de coisas melhores. Direito por nascença, direito por herança, porque você é filha, entendeu? É filho do rei, do dono de tudo. Só por isso. Então, você tem o direito de ser ambicioso. Agora, o como você vai conseguir tudo que você deseja que é a diferença entre ambição e ganância. Se você for no dicionário, elas são meio sinônimas, porque eles não entendem direito, sabe? A gente entende mais. Essa é uma questão energética, entendeu? A gente tem que querer coisas melhores para a gente. Mas a gente tem que tomar cuidado com o como. O como eu vou conseguir tudo o que eu quero. Tomar cuidado para não prejudicar ninguém. Tomar cuidado. E não é questão moral, não, é questão energética, tá, gente? Não estou aqui falando de certo e errado, de bom e mal. Ah, isso é bom, isso é mal. Não, eu estou falando o seguinte: tudo que a gente lança, o universo volta para a gente. E não é na mesma proporção. Não é. É muito mais. É muito mais. É igual você plantar uma sementinha. Você planta uma sementinha, quantas sementes você vai colher? É muito. Tem um vídeo aqui no canal que fala assim: não seja egoísta, não queira apenas o suficiente. Vai lá para você entender um pouquinho mais sobre isso. Também tem um outro que fala assim: ambição, vilã, mocinho ou vilã?
Então, vou lá. Você teme a saúde deficiente? Esse medo tem duas raízes na hereditariedade, tanto física como mental. Está intimamente associado. Em sua origem, as causas do medo da velhice e da morte, porque conduz às fronteiras de mundos terríveis, dos quais o homem nada sabe, mas dos quais ouviu histórias desconcertantes. Existe também a opinião algo generalizada de que certas pessoas sem ética fazem negócios vendendo saúde, mantendo vivo o medo da doença. Verdade. Gente, isso é muito mais comum hoje em dia, tá? Hoje em dia, isso aqui é muito mais comum do que naquela época. De modo geral, o homem teme a saúde deficiente por causa dos terríveis quadros plantados em sua mente, do que pode acontecer se a morte o alcançar. Teme-a também pela taxa econômica que representaria. Um médico de renome calculou que 75% das pessoas que consultam médicos sofrem de hipocondria, doenças imaginárias. Já se demonstrou de maneira convincente que o medo da doença, mesmo não havendo a menor causa para o medo, muitas vezes produz os sintomas físicos da moléstia temida. Energia, isso é energia. E com o tempo isso vira real, tá? Fisicaliza o negócio. Poderosa é grande e a mente humana. Poderosa e grande é a mente humana. Pode construir e pode destruir. Explorando a fraqueza comum do medo e doença, vendedores de remédios patenteados amontoam fortunas. Essa forma de engano da crédula humanidade prevaleceu a tal ponto que há décadas que uma revista popular fez amarga campanha contra os piores ofensores do negócio dos remédios patenteados. Por uma série de experiências feitas há alguns anos, foi provado que se pode tornar as pessoas doentes por sugestões. Eu não vou nem falar para vocês que dá para fazer até pandemia por sugestão, gente. Sabia? Fizemos a experiência pedindo a 3 conhecidos que visitassem as vítimas perguntando: o que você tem? Você parece estar muito doente. O primeiro geralmente provocava um sorriso e um casual: nada, estou muito bem. Ao segundo, a vítima geralmente afirmava: não sei exatamente, mas sinto-me mal. E o terceiro já recebia a admissão franca de que a vítima estava realmente se sentindo doente. Tente isso com algum conhecido seu. Se duvida que o fará ficar inquieto, mas não vá longe demais com a experiência. Gente, isso aqui é tão certo como água é água, entendeu? Como a água vai matar sua sede. E não precisa muito. Quanto mais autoridade você tiver para a pessoa, mais é rápido isso daqui. Se você olhar para a pessoa e falar: nossa, você está pálida, você está sentindo alguma coisa? Já é suficiente, tá? Há certas seitas religiosas cujos membros se vingam dos inimigos pelo método da bruxaria. Isso é verdade, tá? Chamam-no de enfeitiçar a vítima. Existem provas arrasadoras de que a doença, às vezes, começa em forma de impulso de pensamento negativo. Tal impulso pode ser passado de uma mente a outra por sugestão ou criada pelo indivíduo em sua própria mente. Um homem de mais sabedoria do que possa parecer por esse incidente, disse certa vez: se alguém me pergunta como me sinto, sempre quero responder derrubando-o.
Médicos costumam mandar pacientes para climas novos, porque se faz necessária uma mudança de atitude mental. Olha, grifa isso, gente. Atitude mental é tudo. A semente do medo da doença vive em todas as mentes humanas. Preocupação, medo, desânimo, decepção no amor e nos negócios faz com que a semente germine e cresça. Decepções em negócios e no amor encabeçam a lista das causas da saúde deficiente. Um jovem sofreu tal decepção amorosa que foi parar no hospital. Ficou durante meses entre a vida e a morte. Chamaram um especialista em psicoterapia. Esse mudou as enfermeiras, mandando uma jovem encantadora, que começou, de acordo com o médico, a namorá-lo, desde o primeiro dia em que entrou no emprego. 3 dias depois, o paciente recebeu alta, sofrendo ainda, mas de doença bem diferente. Amava novamente. O remédio foi um embuste, mas o paciente e a enfermeira se casaram mais tarde. É isso, gente. Tem gente que fala assim: olha quem tá aqui, que linda! Bom dia! Lindona! Oi, gata. Tava com saudade de você, amor. Vocês Pois é, sumiram de mim. tá lá em Dubai, filha. Agora é assim, só quer saber de riqueza só. Já é. Efeito mentoria, né? Efeito mentoria. Ô, Dulce, e assim, o como que essa consciência, essa atitude mental, ela rege tudo, gente. Então, assim, você quer ter saúde, você vai ter. Quer ter riqueza, você vai ter. Quer ter doença, você vai ter. Pobreza, você vai ter. Tudo vai. Quem vai comandar tudo isso? Tua mente. Exatamente. Aí, Exatamente. Adriana, tá rica já. Tá Tô rica, rica. Eu multimilionária, também, amor. rica. Eu também. Aqui é o Clube dos Milhões, lembra? É o clube dos milionários. Pois é, exatamente isso, Cristina. E assim, o livro, todos os livros falam disso, né? Consciência de riqueza gera riqueza, consciência de pobreza gera pobreza, consciência de saúde gera saúde, e consciência de doença gera doença. E é por aí mesmo. Se você estiver bem, e é lógico, a gente sabe, né? As emoções, elas geram doenças em nós. Isso é fato, fato. Mas, se você sofreu aquele baque e você vai e controla suas emoções, aquilo passa. Mas se você alimenta isso, isso vai gerando mais e mais doenças, né? Mais e mais. Então, como seria você se tornar capitão da sua alma, né? Pode parar de deixar os pensamentos negativos e essas emoções densas tomarem conta aí, né? Toma conta do negócio, cresce para cima disso. Verdade. Vai lá, Cris. Espera só um pouquinho. 7 sintomas que demonstram medo da doença. Autossugestão. Hábito do uso negativo da autossugestão, procurando, esperando encontrar sintomas de todas as espécies de doença. Gozar de doenças imaginárias e falando dela como se fora real. Hábito de tentar todas as modas. Okay? Todas as. Não, peraí. Tá aqui. Todas as modas e ismos, né? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Recomendados por outros, como tendo valor terapêutico. Falar com os outros sobre operações, acidentes e outras formas de doenças, experimentar dietas, exercícios físicos, sistema de perder peso, sem orientação profissional, tentar remédio caseiro, remédio patenteado e remédios de charlatões. 2. Hipocondria. Hábito de falar em moléstia. Aí, esse capítulo é chato, né? Credo. Hipocondria. Hábito de falar de moléstia, concentrando a mente em doenças e esperando-lhes o aparecimento, até haver um esgotamento nervoso. Nada que vem em frascos.
pode curar esse estado. É provado por pensamentos negativos e somente pensamentos positivos poderão curá-lo. Vamos grifar isso daqui, eu já vou fazer um comentário aqui. O que acontece? Em um pensamento, assim, não tem jeito, ou você está com um pensamento no negativo, ou você está com um pensamento no positivo. Então, fica fácil, fica mais fácil, você entendeu? Você está assim pensando, muda a chave e começa a pensar coisa boa. Já vai mudar, na hora. Ainda que você, no começo, tenha que finja. Logo muda, logo é uma realidade. A hipocondria, termo médico para Peraí, doenças... Cris, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu só falar uma coisa. Eu estou adorando esse capítulo. Ele só prova o quê? Que as terapias têm muito o que trabalhar aí. Né? Sabe por quê? Olha o quanto energia é sério. Né? Olha o quanto que a gente pode trabalhar energeticamente para mudar tudo isso. Não é remédio que vai curar isso. É o quê? É você mudar a sua energia. E as terapias energéticas que a gente aplica são muita contribuição para isso. É a solução? Não, a solução é você mudar a sua mente, mas quando você muda a energia, qual que é o efeito da terapia? Ela te dá um alívio e te dá a possibilidade de você mudar a sua mente com mais facilidade, é isso. Verdade. Indolência. O temor de saúde precária frequentemente interfere com os exercícios físicos corretos e produz excesso de peso, fazendo com que se evite a vida ao ar livre. 4. Suscetibilidade. Isso, agora eu falei certinho. Medo de má saúde quebra a resistência natural do organismo, criando condições favoráveis a qualquer pessoa de moléstia que se possa contrair. O medo de doença está comumente relacionado ao medo da pobreza, especialmente no caso do hipocondríaco, que se preocupa sempre com a disponibilidade de pagar contas de remédio, de hospital, etc. Esse tipo de pessoa perde muito tempo preparando-se para a doença, falando sobre morte, economizando dinheiro para lotes de cemitério e despesas de funeral, etc. 5. Mimar a si mesmo. Hábito de tentar despertar piedade usando a doença imaginária por meio. Esse truque é muitas vezes empregado para evitar trabalho. Hábito de fingir a doença para disfarçar a preguiça ou como álibi para uma falta de ambição. Aqui a gente entra também o que a gente sempre costuma falar de ganho secundário, né? Então, quantas e quantas pessoas que ficam presas em doenças, às vezes intermináveis, prendendo todo mundo da família, manipulando de verdade, porque fica assim, todo mundo desesperado com a doença da mãe, com a doença do pai, se eu não posso ir, não posso fazer, porque o fulano está doente, você entende? Então, e aí a pessoa tendo possibilidade de se curar, de melhorar, ela também não escolhe, porque ela sabe que se ela escolher, ela vai perder esse mimo todo, sabe? Todo esse galanteio de todo mundo, de ficar ali paparicando, o que foi, que aconteceu, como é que você tá. Então, vamos prestar atenção nisso, né? Vamos olhar. E quantas vezes a gente para a nossa vida, a pessoa que está bem para a vida por conta disso. Você entende? E aí ela cai em sofrimento, ela deixa de ir atrás das coisas que ela quer, quando na realidade existe o ganho secundário, existe a peça divina, existe o que a pessoa já veio combinada, de repente é coisa que ela tem que passar. E você está ali se prendendo àquela situação e deixando a tua vida passar, deixando de crescer, prosperar, progredir, aprender mais, expandir a sua consciência, porque você fica preso naquele ganho secundário da pessoa que você ama. Né? Então, eu acho que é legal a gente trazer essa clareza. Aqui no Brasil, isso fica ainda muito mais grave, porque aqui nós temos um sistema gratuito de saúde, né? Então, pensa como é fácil ir ali no posto de saúde, marcar uma consulta ou 10 consultas, uma com cada especialista, né? Porque eu estou muito mal, muito doente. E pega os remédios de graça ainda. De graça, né? De graça. Mas, assim, isso é muito sério. Isso é muito sério, ainda mais num país como o nosso, onde as coisas são mais
fáceis, né? E essa questão aí do ganho secundário é muito sério. Isso é tão sério, tão sério. A gente tem o afastamento por doença, né, no trabalho. E quanta gente quer se manter nesse tal desse afastamento? Jesus amado, é muito sério isso. E a pessoa não sabe o que ela está criando para ela. Ela está criando doença real para ela. Uhum. Vai lá, Cris, amor. Intemperança. Hábito do uso de álcool ou narcóticos para eliminar dores como dor de cabeça, nevralgia e etc., em vez de eliminar-lhes a causa. Isso é um outro fato e terapia super resolve, né, gente? Mas enfim. Preocupação. Hábito de ler sobre doenças e preocupar-se com a possibilidade de ser por elas atingido, assim como o hábito de ler anúncios de remédios patenteados. Muito bem. Agora você, amor. Você teme a perda do amor? Cuidado para criar, hein? Você vai criar isso. A fonte original desse temor inerente data, obviamente, do hábito poligâmico do homem, de roubar a companheira do seu semelhante e do hábito de tomar liberdades com ela sempre que pode. Ciúme e outras formas similares de neurose originam-se do medo herdado de perda de amor. Esse é o mais caloroso dos 6 temores básicos. Provavelmente produz mais destruição no corpo e no espírito do que qualquer outro dos temores básicos. O medo da perda do amor possivelmente se origina, fechei o livro, da Idade da Pedra, quando os homens arrebatavam as mulheres pela força bruta. Continuam a roubar mulheres, mas a técnica mudou. Em vez de força, empregam agora persuasão, promessa de belas roupas, lindos carros e outras iscas, muito mais eficazes que a força física. Os hábitos dos homens são os mesmos da aurora da civilização, só que são expressos de maneira diferente. Análise cuidadosa demonstrou que as mulheres são mais suscetíveis a esse temor que os homens. O fato se explica facilmente. As mulheres aprenderam por experiência que os homens são polígamos por natureza, que não pode confiá-los às mãos de rivais. Gente, aquela história, né? A gente está aqui aprendendo a ser humano. A gente ainda traz muito do reino animal em nós. E verdade, no reino animal não existe. Existe, né? Existem alguns animais que se juntam para o resto da vida, tipo as araras azuis e poucos outros animais, mas a maioria não existe esse negócio de que essa aqui é a minha família e eu não tenho mais ninguém na vida, né? Então, os animais já sabem ser animais, só que a gente ainda não sabe ser humano. E a gente está aqui a cada dia, dia após dia, aprendendo a ser melhor, né? A ser mais humano. E assim, essa história aqui, né, do homem, porque o homem trai, não é só o homem que trai, né? O ser humano trai. E por que trai? Porque ainda traz esses resquícios, né, de que isso faz parte da natureza. Faz parte da natureza do homem? Não, não faz. A nossa natureza é divina. Mas faz parte da natureza ainda dos animais. Então, como seria a gente ir, sabe, tirando esses restos, né, esses resquícios que a gente ainda carrega do reino animal, para a gente ir se aproximando cada vez mais da nossa essência. Só que esse medo é muito real. E aquela história, aonde você coloca o seu foco, é aonde você coloca a sua energia. E aonde você coloca a sua energia, você cria.
Então, isso demonstra o nosso poder de criação. Só que cria coisa ruim pra gente, é o que a gente não quer. Então, não foca no que você não quer. Se vier um pensamento assim, troca ele por qualquer outro, sabe? Do tipo, vou tomar um café. Qualquer outro serve para trocar por. E assim, aí isso vai evitar que você crie, porque se você mantém isso na mente por muito tempo, é inevitável que você crie isso. Vai lá, Cris. 3 sintomas que demonstram medo da perda do amor. Ciúme. Hábito de suspeitar de amigos e de criaturas amadas, sem qualquer prova razoável, sem motivo suficiente, hábito de acusar a esposa ou o marido de infidelidade, sem motivo, suspeita geral de todos, sem fé absoluta em ninguém. E na realidade, o ciúme ele ainda vai disfarçar aí, né, a insegurança, né, a insegurança absurda que a pessoa tem, a baixa autoestima dela própria, né? Porque, e assim, sabe, com a régua que você mede, você será medido, é tudo aquilo que você, lá no fundo, no seu inconsciente, você teria a capacidade de fazer. E você projeta e joga isso para o outro. Então, como eu posso trair a qualquer momento, então eu olho para o meu marido já achando que ele é o traidor. Então, assim, é algo para a gente sempre olhar, que é a questão dos espelhos, né? Então, assim, o que ele está despertando em mim? Ciúme, por quê? O quanto de insegurança que tem em mim, o quanto que eu estaria disposta a entrar numa outra relação, atrair ele, né? O quanto que isso está ressoando em você. E vai curando isso daí, gente, porque, olha, o ciúme faz as pessoas matarem, faz as pessoas destruírem famílias, você entendeu? Faz as pessoas se matarem. Tem coisa mais... Adoecerem de doenças graves. E assim, matar o psicológico do outro, né? Porque tem pessoas que são ciumentas e, além de ciumentas, são, assim, psicopatas, né? Então, assim, transforma uma relação num verdadeiro inferno. Inferno. E aí, depois, para você sair daquilo, é muito, muito desgastante. E a pessoa sai fatalmente com sequelas, sabe? Assim, com, tipo, dificuldade de novos relacionamentos, dificuldade até dela mesma com ela, né? De confiar em outras pessoas, enfim. Tem uma doença que chama assim, pessoas que amam demais. Uhum. Mas, na verdade, não são pessoas que amam demais, são pessoas que têm ciúme demais. Né? Que elas têm, é quase um patológico, né? É uma obsessão e, assim, o ciúme, ele é um ingrediente comum, é arroz com feijão para essas pessoas, né? Elas têm ciúmes até da água que a outra pessoa toma, entendeu? Elas queriam ser a água para poder preencher aquela pessoa. Então, é patológico o negócio, é muito sério. Precisa... E energeticamente, são quantos e quantos votos que estão ali, sabe? Quantos pactos que estão ali amarrando uma pessoa na outra, sabe? E é amor isso? Verdade que é amor? Não é? Qual o conceito de amor que a pessoa tem? Eu não concordo com esse nome. São pessoas que não amam nem a si mesmas e muito menos ao outro, né? Bom, seguimos aqui, ó. 2, encontrar defeitos. Hábito de encontrar defeito em amigos, parentes, sócios comerciais e seres amados. A menor provocação ou sem causa alguma. 3, jogo. Hábito de jogar, furtar, enganar e aproveitando outras oportunidades perigosas para conseguir dinheiro para os seres amados, com a crença de que o amor pode ser comprado. Hábito de gastar além dos meios ou incorrer em dívidas para dar presentes a quem ama, a quem se ama, com o intuito de causar impressão favorável, insônia, nervosismo, falta de persistência, fraqueza de vontade, falta de autocontrole, falta de confiança em si mesmo e mau gênio. Você teme a velhice? Eu estou me acostumando a cada dia e sendo uma velha linda. Velha é a vovozinha, nem a vovozinha, porque hoje em dia, gente, velho é aquele que se entrega para a velhice, sabe? Que fala assim, nossa, eu não sou capaz de mais nada, porque eu estou aqui só esperando Jesus chamar para. Hello, acorda, se liga.
Porque enquanto tiver pulso, a vida está rodando. Vamos viver. Então, vamos lá. De modo geral, esse temor provém de duas fontes. Em primeiro lugar, está o pensamento de que a velhice pode trazer pobreza. Em segundo lugar, e muito mais comum, de ensinamentos falsos e cruéis do passado, muito bem misturados aos jogos ao fogo e enxofre, em outras superstições, astutamente planejadas para escravizar o homem pelo medo. No temor básico da velhice, o homem tem duas razões sólidas para apreensão. Uma nascida da desconfiança em relação ao seu semelhante, que poderão se apossar de todos os bens terrenos que possui. Outra originada nos quadros terríveis que seu espírito guarda no mundo do além. A possibilidade de doença, mais comum na velhice, também é causa que contribui ao temor da idade provecta. Erotismo também contribui para o medo da velhice, pois ninguém se alegra com a ideia da diminuição da atração sexual. A causa mais comum do medo da velhice está ligada à possibilidade de pobreza, asilo. Não é palavra bonita. Arrepia todos os que encaram a possibilidade de ter de passar os últimos anos numa instituição para velhos pobres. Outra causa que contribui ao temor da velhice é a possibilidade de perda de liberdade e independência, pois a idade avançada pode trazer a perda tanto da liberdade física como da econômica. Vamos a algumas considerações. Aproveitar que eu estou com o microfone aberto. O que acontece, né? Eu acho que eu já comentei com vocês em outras vezes aqui, que a ideia de envelhecer me assustava. Eu não queria ser velha, né? Não queria me ver envelhecendo. Então, eu dizia que na minha casa não teria espelho nenhum. E, de fato, assim, eu não sou muito fã de espelho. Eu tenho 2 espelhos na minha casa, um no banheiro, um no corredor, e tá de boa. Mas o que acontece? A vida, ela vai ensinando, e graças a Deus a gente vai mudando tudo. A gente muda jeito de pensar, a gente muda ideias, conceitos, crenças, a gente muda tudo na nossa vida. Então, eu quero hoje, sim, envelhecer, porque eu quero viver muito. Então, eu aceito a velhice numa boa, sabe? Que ela vem, assim, tipo, roubando a cor dos meus cabelos, e tudo bem, se eu quiser pintar, tá ali a tinta, eu posso pintar. Agora, o que eu não posso fazer, o que não é possível de consertar, é quando você desiste de você desiste de viver. Aí você está entregando todos os pontos. E isso é muito pior do que envelhecer. Porque o corpo, esse físico, ele vai perdendo a forma, a elasticidade, e ainda assim, com o tempo, né? E aí, porque ele é perene, né? A gente está aqui só vivendo uma experiência. Então, é o veículo que está abrigando o nosso espírito maravilhoso. É um corpo maravilhoso. E esse corpo, ele vai decaindo. Sempre lembrando que tudo é uma questão de escolha. Então, o teu corpo, hoje, ele reflete as suas escolhas. A sua escolha na alimentação, a sua escolha na falta de exercício, a sua escolha na falta de interiorização, a sua escolha em tudo. Então, você pode, assim, hoje, quando eu penso em envelhecer, acho que o único temor que tem é de ficar dependente de alguma pessoa, né? Do contrário, de verdade, gente, eu escutei essa frase há uns 10 anos atrás de um amigo, que a gente alugava a casa dele quando morávamos em Poços de Caldas. E ele falou assim, sabe, a gente tem que aprender a envelhecer. E isso é uma verdade absoluta. Por quê? Quando você tem essa consciência de que o teu corpo ele vai começar a ter algumas limitações, né? Então, assim, você vai aprendendo a lidar com o corpo, você vai aprendendo a saber que você já não vai conseguir, tipo, ficar, sei lá, participar de 10 maratonas, você entende? Ou que você precisa dormir um pouquinho mais, ou que você precisa tomar sol, ou que não dá para ir tão rápido. Quando você entende, você está alinhado, né, com essa natureza, você começa a viver o melhor. Você para de brigar com a tua vida.
Né? Você para de, aos 80 anos, querer fazer as peripécias de 13 anos de idade. E não que não possa. Ontem eu vi um Reels de um senhorzinho andando de skate. A coisa mais linda, sabe? Assim, na maior nice, sabe? Tirando maior onda, assim, de skate. E eu acho isso lindo, porque o poder ou não poder está tudo aqui, ó, dentro da mente. Só que você se prepara para esse momento, porque faz parte da vida. E você já está na vida adulta. Você já tem condições de desenvolver esse aprender a envelhecer. E, inclusive, aprenda a ser um velhinho bom. Porque senão, como diz o padre bonitão, ninguém vai te tirar do sol depois, você entendeu? Porque ninguém tem saco, nem está aí à disposição, as pessoas não estão aqui para te servir, de maneira alguma. Então, assim, todo mundo se coopera, todo mundo colabora. Agora, verdade que você sendo uma velha rabugenta, ranzinza, sabe? As pessoas vão ter que prazer em te ajudar. Porque sim, né? Todo mundo precisa de alguém. Combinado? Pois E é. aí, duas. E não dá para ter medo da velhice e da morte ao mesmo tempo, você percebe? Ou você vai ter medo de um, ou você vai ter medo de outro, porque, de verdade, quem tem medo da morte tem que querer ficar velho. Falei isso ontem e, assim, entroniza, porque é isso. Só não fica velho quem morreu cedo. Verdade. A minha mãe tinha muita birra, sabe, da Dercy Gonçalves. Ela não gostava. Acho que porque naquela época dela, né, ela via como a Dercy como Uma puta, assim, né? o modelo errado, né, de ser mulher. É. Mas para mim é o contrário, entendeu? Dercy Liberdade total. era assim, o modelo de como ser mulher, né? E morreu aos 100 e poucos anos, assim, extravasando a Maquiada. alegria, extravasando, né? E é exatamente isso. A gente tem que ser meio Dercy, assim. Eu voto por isso. Minha mãe tá revirando no caixão nessa hora. Essa Dulce não tem jeito. Não aprendeu nada. Aprendeu nada. Vai, agora você. 4 sintomas que demonstram medo da velhice. Diminuição prematura de ritmo. Tendência de diminuir o ritmo por volta dos 40 anos. Idade da maturidade mental. E de desenvolver um complexo de inferioridade, acreditando-se decadente devido à idade. Gente, eu vivi isso aqui com a minha mãe. A minha mãe, aos 45 anos, teve o meu irmão mais novo. E ela meio que me deu esse menino para eu criar, porque ela achava que ela já estava pronta para morrer. Ela viveu mais 40 e poucos anos. Então, olha só, de verdade, se prepara para viver, amor. Se prepara para viver, entendeu? Porque enquanto a vida, como diz a Cristina, enquanto há pulso, você está vivendo. Então, nada como ter uma vida alegre, uma vida de leveza. Sabe? Porque quando você vira uma pessoa rabugenta, uma pessoa ranzinza, você cria uma energia pesada para você e para quem está em volta. Gera doença, né? Então, não diminui seu ritmo, não. Pelo contrário, agora é que a vida começa, né? A vida começa aos 40. 2. Desculpas pela idade. Hábito de falar como quem se desculpa de estar velho só por ter alcançado a idade de 40 ou 50 anos. Ao contrário, dever-se-ia expressar gratidão por se ter alcançado a fase da sabedoria e da compreensão. E qual que é a sua desculpa? Né? Esse é o tema da live de hoje à noite com o Kleber. E de verdade, a idade é sempre uma desculpa. Você já percebeu? Ah, não, tô novo demais para isso. Ah, não, depois eu faço isso. Depois, achando que tá novo. E depois que fica velho, ah, não, agora eu tô velho. Ah, não, passou do meu tempo, já tô velho. Então, qual que é o tempo certo? Deve ser um dia específico, assim, no calendário da vida da pessoa, né? Mas passou o dia, ela esqueceu e já era. Ou estava novo ou tá velho. Então, gente, destrói isso. Não tem isso. O tempo certo é o agora, nesse momento, para qualquer coisa.
3, perda da iniciativa. Iniciativa, imaginação e autoconfiança se perdem quando se acredita falsamente que se é velho demais para exercer tais qualidades. Imaginação é uma das nossas faculdades mentais mais importantes. Aliás, eu diria que é a mais importante. É a que nos aproxima de Deus, né? É a nossa semelhança com o Criador. A gente cria a partir da imaginação. Tudo que a gente cria, antes de ser criado, foi imaginado. Já pensou nisso? Então, a nossa imaginação é, de fato, de onde emerge todas as coisas que nós somos capazes de criar. Né? A lei do mentalismo, lá das leis do universo, diz que tudo é mental. O universo é mental. Nós somos mentais, ou seja, nós somos uma imaginação de Deus. Né? Então, tudo parte daí. Então, iniciativa, uma autoconfiança. Gente, autoconfiança é extremamente importante e é uma coisa desenvolvível. Você está com baixa autoconfiança? Está com a sua confiança abalada por alguma coisa? Isso tem como ser trabalhado. Então, se ajuda, né? Se ajuda, não desista. Disfarçar-se de jovem. Hábito de adotar vestuário e maneira de gente moça. Adoro. O que só causa ridículo. Interessante ponto de vista. Diante de amigos e estranhos. E é bastante comum. Gente, de verdade, tem gente que faz isso para disfarçar-se de jovem. Mas tem gente que é jovem. É jovem na consciência, que não envelhece. Eu conheço pessoas assim, que, na verdade, eu sou mais velhas que elas, que poderiam ser minhas mães, entende? Mas elas têm um espírito de jovem, de, assim, e como é que você fala, não veste essa roupa, não, veste um vestido de velhinha, não veste, não tira esse short, como é que você vai com esse short? Tem a mãe de uma amiga, gente, que é desse jeito, mas eu acho o máximo, Aí a pessoa fala, veste você, que após esse vestido põe tu. Põe tu, Brutus. Eita, caiu. Já volto. Começa aí, Cristina. Tá, você teme a morte? Para alguns, esse é o temor básico mais cruel. A razão é óbvia. A terrível angústia do medo, ligado ao pensamento da morte, pode ser atribuído, em muitos casos, ao fanatismo religioso. Os supostos pagãos temem menos a morte que os civilizados. Durante milhares de anos, o homem continua fazendo as perguntas não respondidas: de onde e para onde? De onde venho e para onde vou? Em épocas menos esclarecidas no passado, os astutos e hábeis eram rápidos em oferecer respostas a estas perguntas por determinado preço. Vem à minha tenda, abraça a minha fé, aceita meus dogmas e te darei a entrada que te admitirá diretamente ao céu, quando morreres. Proclama um líder do sectarismo. Permanece fora de minha tenda e o diabo te levará e te queimará por toda a eternidade. Fecha esse microfone, amor. Desculpa. Tá. A ideia do castigo eterno destrói o interesse na vida e torna a felicidade impossível. Olha que horror isso, gente. Deixa eu dar uma grifadinha aqui, porque muitas pessoas acreditam nisso. Conquanto o líder religioso não possa fornecer salvo-conduto ao céu, nem por falta de tal disposição, permitir que o infeliz desça ao inferno, essa última possibilidade parece tão terrível que o próprio pensamento toma conta da imaginação, de maneira tão realista que paralisa a razão e causa o medo da morte. Atualmente, o temor da morte já não é tão comum quanto era, na época em que não havia ainda as grandes universidades.
As cientistas, acho que os cientistas, né, ou a ciência, lançaram as luzes, a verdade sobre o mundo, e essa verdade está libertando rapidamente homens e mulheres do terrível medo da morte. As jovens que frequentam as universidades e outras instituições de ensino não se impressionam facilmente com o fogo e o enxofre. Com o auxílio da biologia, da astronomia, da geologia e outras ciências afins, os temores da Idade Média que dominavam a mente humana foram dissolvidos. O mundo inteiro consiste apenas de duas coisas: energia e matéria. O mundo inteiro consiste apenas de duas coisas: energia e matéria. Em física elementar, aprendemos que nem a matéria nem a energia, as únicas realidades que o homem conhece, podem ser criadas ou destruídas. Tanto a matéria como a energia podem ser transformadas, mas nunca destruídas. Lembra? Lá na quarta série, mais ou menos. Nada se destrói, tudo se transforma. Lembra disso, gente? A gente já aprendeu E isso. matéria é energia. Então, tudo é Sim, energia. exatamente. E que se Matéria é energia condensada. Olha quem está e que aqui. vai se transformando, se transforma num corpo, depois é adubo, depois é terra, depois é outro corpo, e vai se transformando. A vida é energia, não Cris há dúvida Slaine, nenhuma. bom dia, amor. Oi, Gi, bom dia. A vida é energia e não há dúvida nenhuma. Se nem energia e nem matéria podem ser destruídas, é claro que a vida não pode ser destruída. Como outras formas de energia pode passar por vários processos de transição ou transformação, mas não podem ser destruída. A morte é mera transição. Se a morte não for mera transformação ou transição, então nada mais vem depois dela, senão um sono longo, eterno, tranquilo. E o sono não deve ser temido. Assim você poderá eliminar para sempre o medo da morte. Aleluia, Madre de Dio. Vamos exorcizar isso aí, porque a morte é só uma ilusão, né? A gente, se você considera a matéria como sendo você, aí você teme a morte, mas de fato a matéria não é você, amor. O corpo é o carro, sabe? É o veículo que a gente dirige aqui nessa realidade para interagir. Só isso. Você é muito mais do que isso. Você é muito, muito mais. Você vai ficar surpreendido quando você souber tudo que você é. Vai E aí, aí, Flor. 3 sintomas que demonstram medo da morte. Pensar em morrer. Pode falar. Hábito que prevalece entre os idosos, embora os mais jovens se preocupem muitas vezes com a morte em vez de aproveitar a vida ao máximo. Isso se deve frequentemente à falta de propósito ou à inabilidade de encontrar, talvez graças à falta de propósito, uma profissão adequada ou algo que te ocupe, né? O maior remédio para o medo da morte é o desejo ardente de realização, baseado em serviços úteis aos outros. A pessoa ocupada não pensa em morrer. Aliás, gente, a pessoa ocupada, ela pensa bem menos besteira do que a pessoa desocupada. Como seria você se ocupar? Associação com o medo da pobreza. Pode-se temer o assalto da pobreza na própria vida, ou que a morte cause pobreza aos seres amados. E isso aqui vem do quê? Vem da nossa experiência, né? Ainda mais pessoas que vieram de famílias que passaram dificuldade. Você traz uma herança. Peraí, gente, só um minutinho. Então, você traz uma herança de uma memória, né, de que isso pode voltar a acontecer. Olha só, isso é associação com doença ou desequilíbrio.
deixa eu falar uma coisa que era para eu ter falado ontem, porque me veio, mas assim, me veio e a gente falou de outra coisa e eu acabei esquecendo. Ontem a gente estava falando sobre aquela história de que lá no noticiário, né, veio uma... Eu não vejo noticiário, gente. Foi o que acontece? O Marcelo que veio me contar. Que as coisas estão muito difíceis, mas que vai piorar. Vai piorar. E que muita gente vai morrer de fome, vai passar fome, né? E aí, eu lendo uma outra matéria que fala o seguinte: nós nunca tivemos tanta oferta de alimentos. Nunca tivemos tanta oferta de alimentos. Então, ou seja, gente, vamos botar a cabeça para pensar. O povo fala assim, porque tem muita gente no mundo e por causa disso não vai ter mais comida. Hoje nós temos muito mais pessoas no mundo do que quando esse livro foi escrito há 100 anos atrás, há quase 100 anos atrás. Só que, no entanto, nós temos muito mais oferta de alimentos hoje do que naquela época. O que isso significa para você? Gente, assim, a nossa mente é que cria. Se você comprar a notícia de que vai ter escassez, pensa todo mundo pensando em escassez. Todo mundo pensando que vai morrer de fome. A gente vai criar isso para a gente. Vamos criar o contrário? Vamos começar a fazer meditação pensando, sabe, em muita abundância. Muita, sabe, as fazendas assim lotadas de alimento. Sabe, tendo que jogar fora porque não tem gente para comer tanta coisa. A gente tem que pensar em fartura, porque a nossa mente é que cria ou a fartura ou a falta. Ou a fartura, né? Ou a farta ou a farta. 3. Associação com a doença ou desequilíbrio. Doenças físicas podem levar à depressão mental. Fato. Decepção no amor, fanatismo religioso, estado grave de neurose ou insanidade, mesmo são também causas da morte, do medo da morte. A pessoa que está doente, ela se sente mais vulnerável, né? Preocupação é medo. Fala, Cris, abre a boca para falar. Abre a boca, abre o microfone. Olha a hora, meu amor, chega. É verdade, preocupação E assim, eu vou fazer aqui um jabazinho, gente, porque assim, a pessoa, eu reconheço, então uma coisa que eu faço é reconhecer. E assim, a Dulce falou assim, ocupa sua mente, né? Mas vai para a mentoria Método Desbloqueio, porque você vai aprender a ocupar a sua mente com algo que vai realmente ser bom para você. E não você ficar perdendo o seu tempo, ocupando sua mente com coisa que não vai te levar para lugar nenhum, entendeu? Então vai para lá que você vai estar bem. Ai, que linda! E olha só quem está falando, gente, nem sou eu que estou falando, Cristina que foi minha aluna da turma 1, a turma dos fundadores, tá? Vão ser sempre os fundadores, né, da mentoria, minha turma número 1. E é isso. E como seria realmente você se ocupar de maneira a se desenvolver? Qual que é a sua desculpa? Vamos destruir isso. E hoje, na live com o Kleber, a gente vai abordar exatamente isso, sabe? Como se ocupar para se desenvolver. Não tem desculpa que você possa dar. Não tem desculpa. Eu sou muito ocupado. Eu sou velho. Eu tenho família, né? O meu tempo livre eu tenho que dedicar à família. De verdade, gente. A gente não tem uma desculpa razoável para não se desenvolver. Não existe para se melhorar, para ocupar o seu tempo de forma produtiva, né? Para alcançar os seus sonhos. Não existe idade, não existe nada. A sua mente cria. Você está doente agora? Nesse momento, você está se sentindo doente? Então, foca em outra coisa. Primeira coisa, foca em uma coisa boa. Começa a fazer uma coisa boa. Uma coisa que você goste, que te traga alegria.
a vibração da alegria é alta. Ela vai diminuir, ela vai subir a sua vibração, vai diminuir esses sintomas de doenças, vai aumentar a sua imunidade. Então, e vem fazer terapia. Me chama a Cristina, chama que a gente te ajuda a sair disso. Como seria? Verdade, gente. Estamos É aí. isso, pessoal, é isso. E amanhã é feriado. Ai, Amanhã, para. hoje às 20 horas, eu vou estar aqui na live com o Kleber. Eu conto com a presença de vocês. Conto muito com a presença de vocês. Vou falar igual o Mike Santos, um menino que eu sigo das lives, das entrevistas dos milionários. Por favor, humildemente, eu te peço. Por favor, humildemente, eu te peço a sua presença na minha live hoje às 20 horas. A Adriana aqui falando. Eu grito, vocês. Eu grito. Então grita, pode gritar. Pode gritar. Eu não entendi, amor. Escreve aí de novo. Mas é isso, pessoal. Gratidão por você estar aqui com a gente, por quem vai ver depois, né? Aproveita muito, a gente está terminando esse livro, mas ele está todinho aqui para você, né? Tanto aqui no Universo Consciência como no canal da Cris. Aproveita esse livro, leia esse livro ou com a gente, ou sem a gente, né? Mas não deixa de ler esse livro. Ele vai realmente transformar a sua vida, a sua forma de pensar. E o próximo, gente, é disruptivo. Ai, ai. Vocês mandaram chamar vocês. Chama a gente para fazer terapia. Ô, Dulce, você perde o frame da piada, amor. Pois é, pois é. É que a pessoa fala tanto, aí ela fala, e depois ela fica assim, nossa, o que a pessoa está falando? Eu não chamo, eu grito. Isso. Grita no WhatsApp, tá? Dulce, Cris, socorro, SOS, por favor. Vamos que vamos, galera. É isso. Beijo enorme para vocês. Olha, um dia espetacular de lindo. Beijos. Que dia que você quer hoje? Até amanhã. Até hoje à noite, 20 horas. Tá bom.